Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar as nossas aulas falando um pouquinho de literatura agora. Vocês devem continuar assistindo às aulas do Centro de Mídias. Lá vocês viram que eles estão fazendo uma revisão com vocês, né, com o caderno Aprender Sempre. E as aulas de lá complementam as minhas aulas aqui, ok? Então, eu vou começar fazendo uma revisão do que nós vimos de literatura o ano passado, no primeiro ano do ensino médio. Nós estudamos o trovadorismo, tá lá no segundo bimestre, primeiro e segundo bimestre. Então, nós vimos as cantigas de escárnio, de maldizer, cantigas de amor e cantigas de amigo. E esse trovadorismo, ele se passou lá no século XII, século XIII, XIV. Tá? Foi o primeiro período literário que nós estudamos. Não se passou no Brasil, foi lá em Portugal. Tá? Depois nós estudamos o humanismo, que era esse período de transição. Então, o homem dessa época, né, ele estava saindo da Idade Média. Então, esse homem ele estava entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Ele vivia meio que um conflito, tá? Então ele começou a questionar os mandos aí do Deus, né? Ele falava, bem, não é bem assim, tem que ver o meu lado também, tá? Este período do humanismo, ele se passou no século XV. Então foi o período que nós estudamos o autor, o Gil Vicente. Estudamos os autos e as farsas, né? Nós vemos o Auto da Barca do Inferno, em que o autor criticava várias pessoas aí na sociedade. Estudamos também a farsa de Inês Pereira, né? Aquela mulher que era obrigada a se casar naquele período, né? Ou a mulher tinha um marido, um casamento, ou ela não tinha nada. Então estudamos essas duas obras aí o ano passado. Depois, nós vemos para o outro período literário, o classicismo, tá? Então, prestem atenção que até aqui nós estamos lá em Portugal, tá? O tempo todo. Então, o classicismo, o autor que nós estudamos muito ano passado foi o Luís Vaz de Camões. Aqui já no século XVI. Então, pensa que Portugal estava no auge, tá? Grandes navegações, grandes descobertas. Era o período do Renascimento, né? Então, a valorização da cultura greco-romana estava muito presente. O racionalismo em primeiro lugar, o tempo todo, tá? Então, a obra que nós estudamos nesse período do classicismo foi os Lusíadas, tá? Então, estudamos essa obra, fizemos atividade, e até aqui foi sempre Brasil não, foi sempre na Europa e em Portugal. Depois, lá no terceiro bimestre, começamos a estudar o quinhentismo, tá? E aí sim chegou ao Brasil. O quinhentismo ele também se passa no século XVI. Né? Enquanto a Europa estava no classicismo, o Brasil estava sendo descoberto ou achado, né? Alguns usam esse termo agora, é o achamento do Brasil. Então, a literatura que tem aqui no Brasil entre 1500 e 1600 é uma literatura que não é feita por brasileiros, né? Ela é feita por europeus ainda, então é a visão do europeu. E o que era essa literatura, né? Era basicamente uma literatura informativa ou catequética, né? Ou ela era feita para informar as pessoas que estavam na Europa do que tinha aqui no Brasil, ou era uma literatura que estava tentando catequizar, né, os nativos, né? O povo daqui que estava aqui no nosso país, tá? Então essa é a literatura de 1500, lá do século XVI aqui no Brasil. E depois, lá no terceiro bimestre, nós estudamos o período literário barroco. Tá? O barroco, no Brasil, ele começa mais ou menos no século XVII. Né? Então, o homem deste período aqui no Brasil, ele tenta conciliar a razão e a fé. Tá? Então, é uma literatura repleta de quê? De antíteses, de paradoxos. Tá? Ela já é feita por brasileiros. Então, muitos estudantes foram para a Europa, voltaram com novas ideias e começaram a escrever aqui no Brasil. Tá? Então, este foi o período barroco.
que nós estudamos lá no terceiro bimestre, tá? Foi o último período literário que nós estudamos. Esse ano nós vamos começar estudando o arcadismo e depois o romantismo, tá? Vou passar aqui o slide. Uma coisa importante que eu vou falar é que eu acho que vocês precisam fazer algumas anotações no caderno, tá? Então, o período literário que nós vamos estudar é o arcadismo agora. E aí eu peço que vocês escrevam no seu caderno algumas informações importantes. Então, o que foi o arcadismo, quando ele aconteceu, contexto histórico, os principais autores, tá? E as principais obras aqui. Faça essas anotações e depois vocês enviem a foto junto com a foto do Aprender Sempre para mim, lá no Google Class, tá? Eu vou deixar uma atividade também, mais uma atividade com questões objetivas e vou pedir a foto do caderno, tá bom? Vamos lá. Então, o que foi o arcadismo? Ele começa lá em Portugal, tá? No século XVIII. Ele foi chamado de setecentismo ou neoclassicismo. Tá? Tem o seu início em 1756, vai mais ou menos até 1836. Ele tem umas ideias iluministas. O que é isso, gente? É porque era um período de grandes transformações do século XVIII. Então, são novas ideias, né? Há um grande desenvolvimento tecnológico, científico e social na Europa. Então, o século XVIII foi um período muito importante aí para a humanidade, tá? Fase de grandes transformações e renovações, tá? Teve reformas no campo da educação também. Surgiu nesse período, então, a Arcádia Lusitânia, em Lisboa. O que é essa Arcádia Lusitânia? É um local onde se reuniam vários estudiosos, vários literários, e eles discutiam ali coisas sobre a humanidade, e eles faziam seus escritos, eles decidiam o que eles iam escrever, tá? O arcadismo no Brasil, também no século XVIII. Então, o Brasil era um Brasil colônia, né? O que era o auge do Brasil nesse período? A mineração. Então, o ouro, em Minas Gerais principalmente, era muito explorado aqui no Brasil, tá? Como tinha muito dinheiro, ouro, os filhos dos brasileiros foram para estudar na Europa. E aí eles voltaram para o Brasil com essas ideias novas, tá? Então há esse choque cultural, né, do pensamento arco-europeu e o pensamento do Brasil que estava ainda no barroco, tá? O que o Brasil teve nessa época? Produções líricas, satíricas e épicas. As principais características do arcadismo, né? A razão em detrimento da religiosidade, tá? Então eles questionavam a religião. O estilo de contraposição ao barroco. Então o barroco era aquele período que era cheio de figuras de linguagem, né, no texto, cheio de detalhes, né, muitas contradições. A arte era muito rebuscada, extravagante. E o arcadismo, ele vem contrapondo tudo isso. O arcadismo, ele preza pelo simples, tá? Ele valoriza o estilo de vida simples, bucólico, pastoralismo, a vida no campo, exaltação da natureza. Então, tudo ao contrário do barroco, tá? Ele critica a burguesia e os centros urbanos, né? Ele é objetivo e racional, tem uma linguagem simples, e os temas mais trabalhados aí nesse período do arcadismo é o amor, a vida, o casamento, a paisagem, né? E os seus escritores, eles usavam os pseudônimos, tá? Eles trocavam o seu nome lá na hora de escrever suas obras. No arcadismo, as obras, elas buscam o equilíbrio, né? E tem isso o retorno aos clássicos. Então acontecem ali, a gente tem como conceito algumas referências em latim. Então, ó, fugere urbem, né? O que significa isso? Fugir do urbano. Locus amoenus,
que é o lugar ameno. Aurea mediocritas, equilíbrio de ouro. Inutilia truncatis, cortar o inútil. E carpe diem, aproveitar o momento. Então, quando você ouvir falar sobre essas características, todas elas fazem parte do arcadismo, tá? Pensou em simplicidade, em exaltação da natureza, do simples, você vai pensar que é arcadismo, tá? O texto, quando ele tem essas características, ele é do período Arcade, tá? Quem são os principais autores? Então, em Portugal, eu coloquei os nomes de alguns aqui, tá, gente? É claro que se você for pesquisar, terão outros. Coloquei só alguns aqui. Então, em Portugal, citei dois autores, Manuel Maria Barbosa do Bocage, tá? E Antônio Diniz da Cruz e Silva. No Brasil, Cláudio Manuel da Costa, José de Santa Rita Durão, José Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga, tá? Destes aqui, o ano passado nós estudamos um pouco o José de Santa Rita Durão, tá? Lá quando eu falei sobre o quinhentismo, nós estudamos a obra Caramuru, tá? E ele, alguns séculos depois do quinhentismo, ele fez um poema que contava aquela história, que foi feito um filme que nós assistimos no ano passado, tá? Então, esse José de Santa Rita Durão, apesar de ser um poeta árcade, nós estudamos lá no período literário quinhentismo, tá? Vou falar aqui do Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele é considerado o precursor do arcadismo no Brasil, né? Ele é um poeta mineiro, ele gosta muito de descrever paisagens, temática pastoril, né? Expressa um forte sentimento nacionalista nas suas obras, tá? Com estrutura perfeita de soneto, além de trazer reflexões sobre a vida, sobre a moral e sobre o amor. Então, o Cláudio Manuel da Costa, ele foi preso em 1789, acusado de participar da Inconfidência Mineira. Logo após, ele foi encontrado morto na cela. Alguns acreditam que foi suicídio, outros que ele foi assassinado. Na verdade, gente, o Cláudio Manuel da Costa, ele tinha um pseudônimo, tá? Que era Glauceste Saturno. Ele misturava ainda nas suas obras, só uma observação ainda, as suas obras ainda apresentavam indícios lá do quinhentismo e do barroco, tá? Ele ajudou a fundar a Arcádia Ultramarina. O que é isso? É um local onde os poetas e os intelectuais se reuniam, tá? Então eles foram inspirados por os pensamentos iluministas e eles desenvolveram uma conspiração política contra o governador lá. E ele era contra esse negócio de impostos, tá? Então eles se reuniam e aí eles foram acusados de traição à coroa portuguesa, tá? E aí eles eram liderados ali por Tiradentes. Eles participaram dessa Inconfidência Mineira. Então, vários foram presos, né, e alguns mortos, tá bom? O Cláudio Manuel da Costa, ele foi um ali dos que participaram, então, da Inconfidência, tá bom? Vamos lá para o próximo aqui. Deixa eu falar um pouquinho de uma obra dele, ó. Cláudio Manuel da Costa, ele escreveu um poema chamado Vila Rica, tá? Esse poema foi publicado após a sua morte. Então ele exalta ali os feitos dos bandeirantes, né? Que fundaram várias cidades mineiras. É um poema épico, né? Que se destaca por escrever a descoberta do ouro em Minas Gerais e a formação de Vila Rica, que é a cidade chamada de Ouro Preto. Tá? Então, é aquele poema épico muito que lembra muito aquelas ideias do Camões lá, tá? Todo rimado, todo muito rígida a estrutura dele, tá? Aqui eu coloquei só uma estrofe. Cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Então aqui ele faz um trechinho aí desse poema em que ele conta a fundação de Ouro Preto, tá? O outro autor que eu trouxe para vocês é o Tomás Antônio Gonzaga.
Jurista, político e poeta luso-brasileiro, ele é um dos grandes poetas árabes. O seu pseudônimo é Dirceu. O poeta participou também da Inconfidência Mineira. Em 1789, foi preso e levado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Aguardou julgamento até dia 20 de abril de 1792, quando foi condenado degredado pela rainha Maria I e foi enviado para Moçambique nesse mesmo ano. O principal de sua obra está em Cartas Chilenas, que é um poema satírico em que ele denuncia os desmandos morais e administrativos do governador de Minas Gerais da época. Outra obra que merece destaque é Marília de Dirceu, que parte foi escrita enquanto ele esteve na prisão. Então, essa obra Marília de Dirceu é uma das mais importantes, tá? E o que acontece, né? Essa obra, ela tem um forte cunho autobiográfico, porque na verdade ele conta a sua própria história de amor proibido com a Maria Joaquina Doroteia Seixas, tá? Ela era uma jovem de família rica e ela tinha apenas 15 anos e ele tinha 40. Então não foi apoiado esse amor aí dos dois, né? Mesmo assim, ele tanto, né, tentou que conseguiu ficar noivo da Maria Joaquina. Ela era o tempo todo nessa obra, ela é idealizada pela beleza que ela tinha, né? O cenário onde os dois se encontravam, a paisagem bucólica do campo é igualmente louvada. Então ele faz toda a obra falando aí da Maria Joaquina, que na obra é chamada de Marília. Bom, a história dos dois, eles ficaram noivos, mas como ele participava, né, daquele grupo de autores que se encontravam, que foram considerados traidor da coroa, uma semana antes do casamento ele foi preso. Então ele foi preso, depois ele foi deportado e ele foi embora e ela ficou abandonada, né? Nunca aconteceu esse amor entre os dois, esse casamento. Dizem que ele se casou com um exportador de escravos lá na África e ela não, ela ficou aqui para sempre. Então, quando você vai viajar lá para Minas, tem lá a casa de Marília, dá para você conhecer a história de amor dos dois, a história que não deu certo, né? Tá? Mas foi uma história real. É uma das obras mais importantes do arcadismo, tá? Vou ler só esse trechinho. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Então sempre, gente, a obra no arcadismo, ele vai falar de rebanho, de ovelha, de paisagem, tá? Tudo muito tranquilo e simples, tá bom? Essa é uma das obras mais importantes aí do arcadismo, tá bom? É isso. Então, façam aí as suas anotações no seu caderno e responda a atividade que eu deixei lá no Google Forms para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.